Olá, seja muito bem-vindo. Esta é a aula número 7 do curso de Fundamentos de Programação, em que nós iremos aprofundar os nossos conhecimentos na estrutura if-else, utilizando agora um outro conceito chamado de if-else aninhados. Nós vimos na aula número 6, em que ele falava sobre o if. Traduzindo para português, o if ele é um tomador de decisão. Nós podemos traduzi-lo da seguinte forma: se uma determinada condição tenha um resultado verdadeiro, se não, tenha um resultado falso. Ou seja, o se ele trabalha com uma condição propriamente dita matemática, que nós jogamos aqui nessa condição, e ela só tem dois resultados: ou ela vai trazer um resultado sendo verdadeiro, ou ela vai trazer um resultado sendo falso. Vamos a um exemplo. Se 15 for maior do que 10. Então percebam que esta aqui é a nossa condição. Se o primeiro número, que aqui nesse caso é 15, for, eu tenho aqui um operador matemático chamado maior que. Se o primeiro número for maior que o segundo número, que nesse caso é o número 10, eu vou tomar uma condição verdadeira, se não, eu vou tomar uma condição falsa. Então nós temos aqui 15 é maior do que 10, o resultado dessa expressão é verdadeiro. Se é verdadeiro, eu vou executar essa cláusula que tiver dentro dessa condição verdadeira, ou seja, ele vai exibir para mim na mensagem na tela dizendo que o primeiro número é maior do que o segundo. Mas caso essa cláusula fosse falsa, quando que ela vai ser falsa? Quando o primeiro número for menor do que o segundo número, ou seja, 9 é maior do que 10, o resultado dessa expressão é falso. Então ele cai na estrutura do senão e ele vai mostrar esta mensagem, porque essa mensagem está associada quando esse resultado traz o valor falso. Se eu voltar aqui, 11 é maior do que 10, o resultado dessa expressão é verdadeiro. E ele vai mostrar esta mensagem que está aqui, porque essa mensagem é o que vem na condição de verdadeiro. Vamos fazer isso na prática. Vou pegar aqui o meu programa. Eu já tenho aqui o esqueleto de um programa já construído, em que eu tenho uma variável chamada num, que ela é do tipo inteiro, e eu tenho uma solicitação de entrada de dados pelo usuário, em que eu tenho digite um número e o usuário vai digitar um número pelo teclado, e o resultado desse número ele vai ser atribuído a esta variável num que você está vendo aqui. Daí eu vou construir a minha estrutura if. If o número que a pessoa acabou de digitar for maior do que 10. Se esse número for maior do que 10, eu vou jogar uma mensagem na tela dizendo o número digitado é maior que 10. Vamos executar para ver esse resultado. Vou executar o meu programa. Ele pediu para digitar um número, ele fica aguardando que eu digite um número e eu vou digitar o número 11. Esse número 11 que vocês estão vendo aqui vai cair dentro da variável num e a variável num vai ser comparado com o número 10. Ou seja, 11 é maior do que 10, o resultado dessa expressão é verdadeiro. Então ele vai mostrar a mensagem dizendo que o número é maior do que 10. Mas e se eu executar ele novamente, agora, em vez de colocar o número 11, eu vou colocar o número 9. 9 é maior do que 10? Não. Percebam que neste caso eu não tenho a presença dessa estrutura else. O else é opcional. Se eu não colocar ele na minha estrutura do if, ele não vai fazer absolutamente nada. Porque se ele cair na condição de falso, como é o nosso caso, 9 é menor do que 10, ele não tem nenhum comando para fazer. Você vai ver que o programa ele não vai executar absolutamente nada. Simplesmente já terminou o programa. Dei um Enter aqui, ele acabou a execução do meu programa. Porém, se eu viesse aqui e colocasse a minha condição de negação, a minha condição do falso, e colocar uma mensagem printf, o número digitado é menor que 10. Percebam que são duas mensagens que contrastam uma com a outra. Enquanto uma está relacionada a ser maior, a outra está relacionada a ser menor. Vou executar novamente esse programa. Vou digitar novamente o número 9, vou dar um Enter. Você vai ver que
o número digitado é menor do que 10. Porque agora eu tenho as duas condições feitas no meu programa. A condição verdadeira e a condição falsa. Vou continuar a execução dele aqui. Vou fazer alguns testes aqui. Vou digitar agora o número 22. 22 é maior do que 10. Vocês verão que o número digitado é maior do que 10. Vou executar novamente e vou colocar agora o número 2. 2 é menor do que 10. Vocês perceberão que 2, por ser menor do que 10, ele vai jogar mensagem dizendo que o número digitado é menor do que 10. Bom, algumas particularidades das estruturas de tomada de decisão. Se eu quisesse que, além dessa mensagem, ele colocasse uma outra mensagem aqui na sequência, ok, vamos encerrar o programa. Vocês vão perceber que vai acontecer um erro. Vou executar ele aqui. E ele vai mostrar um erro para mim aqui embaixo, dizendo que o else não está associado previamente com uma estrutura de if. O que acontece? Quando eu vou tirar por um minuto essa parte. Quando você tem uma estrutura de tomada de decisão e você tem apenas um único comando para ser executado na sequência daquela estrutura, por exemplo, percebam que aqui eu tenho um if e eu só tenho um comando para a cláusula verdadeira. Aqui eu tenho um senão e eu só tenho um único comando para ser executado na sequência dele. Eu não preciso colocar esse resultado obrigatoriamente em chaves. Eu posso deixar ele sem chave. Mas, a partir do momento em que eu quero que duas ou mais comandos sejam executados na condição de verdadeiro, então percebo que esses dois vão ser executados quando o número for maior do que 10. Eu sou obrigado a ter que escrever uma chave. Essa chave, ela diz para o meu comando if o seguinte: if, quando o seu resultado for verdadeiro, execute tudo o que estiver entre abre chaves e fecha chaves. E o que está entre abre chaves e fecha chaves? É todo esse comando que está aqui. Então vamos executá-lo novamente. Vocês vão ver que esse erro não vai aparecer novamente. Vou executar. Vou digitar agora o número 22 e ele vai executar a mensagem. O número digitado é maior do que 10. Ok, vamos encerrar o programa. Opa, faltou aqui uma letra A. Vamos encerrar o programa. Perceba também que ele imprimiu as duas mensagens juntas. Isso não é bonito para o usuário. Então eu vou colocar antes do meu comando, da minha mensagem ok, eu vou colocar um comando chamado /n. Esse /n, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir a primeira mensagem, vai dar uma quebra de linha, um new line, e vai exibir a mensagem na linha seguinte. Vou dar um run, e vocês perceberão para o número 22 que ele exibe a mensagem, quebra a linha, e aí logo em seguida ele, ok, vamos encerrar o programa. Com isso, então, a gente chega à seguinte conclusão. Se eu tiver apenas uma única mensagem para ser executada depois de um comando, eu não preciso de chave. Mas se eu tiver mais de uma mensagem para ser executada depois de um comando, eu sou obrigado a colocar essas duas mensagens obrigatoriamente dentro de chaves. Vamos executar ele aqui. Eu vou colocar aqui o número 8. O número digitado é menor do que 10. Ok, tenha um bom dia. Se eu quiser colocar esse ok, tenha um bom dia numa outra linha, eu digito /n. Vou executar novamente. Vou colocar o mesmo número 8. E aí ele coloca. Se eu quisesse mais de uma barra linha, eu posso colocando várias aqui. Aí isso daqui vai depender do gosto que você queira que o seu programa apresente para o usuário. Percebe que nesse caso, olha só o tanto de linha que ele saltou aqui. Ele saltou 3 linhas, tá? Para poder exibir a mensagem. Aí é você que formata a sua estrutura. Então, voltando aqui na nossa apostila. Nós temos que, quando construir um programa, pensar em todas as possibilidades. Se a pessoa digita um número, esse número ele pode ser maior do que 10, esse número pode ser menor do que 10, ou esse número pode ser até mesmo igual a 10. Então perceba que neste caso, no exemplo, nós construímos 3 ifs. Um if para trabalhar com essa parte, outro if para trabalhar com essa outra parte, que é quando ele é menor do que 10, e um outro if quando ele é exatamente igual a 10. Se eu quisesse replicar isso nesse meu programa, eu também poderia fazer isso.
tá? Mas aqui eu já escolhi fazer direto na estrutura do else, e vocês podem copiar esse código, colar no seu computador e resolver. Perceba que existem várias formas de resolver o mesmo problema. Não obrigatoriamente esta forma está correta e tampouco esta forma está correta. Todas as duas funcionam. Não existe mais correto e nem menos correto nesse ponto. O que existe são pensamentos diferentes de algoritmos para a execução daquele seu programa. Agora, analisando essa estrutura do if-else, ela é um pouco mais interessante do que você ficar fazendo um monte de if na sequência. Faz um if, depois faz o outro if, depois faz o outro if. Você pode trabalhar com eles alinhados desta forma com que eu fiz aqui. Eu tenho, se num for maior do que 10, eu tenho o primeiro resultado. Se não, eu tenho o segundo resultado. Mas e se eu quisesse fazer a estrutura do if tomando a decisão quando ele for igual a 10? Por quê? Se eu executar esse meu programa e digitar para ele o número 10, olha o que vai acontecer. Ele vai jogar para mim a mensagem dizendo que o número digitado é menor do que 10. Na realidade, 10 não é menor do que 10. 10 é igual ao número 10. Então, para resolver esse problema, vou tirar essas quebras de linha e vou fazer o seguinte. Dentro da minha condição falsa, eu vou escrever um outro if em que eu vou ter, se num for menor do que 10, e aí eu trato exatamente quando ele for menor do que 10. Se não, aí eu vou construir um outro if, aonde num for igual ao número 10. Quando ele for igual ao número 10, eu vou jogar uma mensagem aqui dentro, o número digitado é igual a 10. E, ok, tenha um bom dia e vamos encerrar. Percebam agora que eu tenho um if, outro if e outro if. Na programação, nós podemos trabalhar com esses ifs aninhados, como vocês estão vendo aqui. Eu crio um if, e se ele não apresentar o resultado verdadeiro, o resultado falso dele é tudo isso. Mas o que seria o falso nesse caso? São três opções. Um número pode ser maior, um número pode ser menor, ou um número pode ser igual. Então eu faço o tratamento das três condições aqui para ele. Vamos executar esse programa. Eu vou jogar o número 11 e nós vamos ver que o número digitado é maior do que 10. Vou jogar agora o número 9, o número digitado é menor do que 10. E agora eu vou jogar o número 10, que é o número que está sendo comparado. Ele vai cair nessa estrutura que está aqui. Percebam que ele vai pegar o 10 e vai comparar. 10 é maior do que 10? Não. Então ele cai na estrutura do else e vem para esse if que está aqui embaixo. 10 é menor do que 10? Também não. Ele cai na estrutura desse else e vai cair nesse último if que vocês estão vendo aqui. 10 é igual ao número 10? Sim. Aí ele vai jogar a mensagem dizendo que o número digitado é igual a 10. Vou dar um Enter. Ele acabou de mostrar o número 10. O que eu recomendo para vocês agora? Que vocês copiem este código, dá uma pausa no vídeo, copia este código que está aqui, executa ele no compilador de vocês, pode ser o próprio Online GDB ou pode ser o Code Blocks, e brinca de jogar vários números. Logo em seguida, altera, passa para 100. Altera esses valores para outros valores e começa a fazer algumas brincadeiras aqui para você tentar dominar ao máximo esse programa. Por exemplo, eu joguei o número 100. Vou dar um Enter. Vou colocar agora para ele o número 55. 55 é menor do que 100. Vamos executar de novo. Vamos fazer vários testes aqui. Vou jogar agora o número 450. 450 é maior do que 100. Vou jogar um outro número aqui, 99. Vocês vão ver que ele vai falar que é menor do que 100. Perfeito. Com isso, então, a gente finaliza a primeira parte. A segunda parte da aula fala sobre a estrutura quando nós temos faixas de intervalo. Essas faixas de intervalo nós iremos utilizar os operadores lógicos. Para trabalhar com esses operadores lógicos, nós vamos ter que utilizar esses dois es comerciais que vocês estão vendo aqui.
Então, inicialmente, vamos tentar entender esse programa que já está pronto. Eu gostaria que você desse uma pausa no vídeo, nesse momento, tá? Por aí uns 30 segundos, 1 minuto mais ou menos, que você faça uma leitura deste código e tenta entender o que está acontecendo nele antes da minha apresentação. Por favor, pause o vídeo e tente entender o código que está aqui. Ok? Já pausou o vídeo, agora vamos à explicação. Observa nesse código que eu tenho uma variável chamada num e ela começa recebendo o número 5. Um pouquinho diferente daquele programa anterior em que eu peço para o usuário digitar o número, aqui eu já estou colocando o número 5 direto no código. Tá? Mas eu poderia ter utilizado da mesma forma que eu fiz aqui, mas tudo bem. Crio uma variável número, num, do tipo inteiro e inicializo ela com o número 5. Logo em seguida eu tenho um if. E percebam como é que ele funciona. Se o número digitado, que nesse caso é o número 5, for maior do que 10 e o número digitado for menor do que 20, eu estou fazendo uma avaliação de faixas de intervalo. Quais são os números que existem entre 10 e 20? Os números que existem entre 10 e 20 são 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Percebam que eu coloquei maior ou igual, então aqui nós contamos também o número 10. Então fica 10, porque ele está com maior ou igual, até menor ou igual a 20. Se eu tivesse aqui somente maior aqui e menor aqui, estes dois números não entrariam dentro dessa minha contagem. Mas como eu coloquei o igual tanto aqui quanto aqui, a minha faixa de intervalo de números vai variar do número 10 incluso até o número 20 incluso. Qualquer número que estiver nesta faixa de intervalo, para mim, é um número válido que está presente na faixa de intervalo. Se não, é um número que esteja fora dessa faixa de intervalo. Eu vou comentar este código que eu escrevi aqui. Tudo aquilo que estiver dentro de barra não é interpretado pelo compilador como sendo um comando válido. É o que nós chamamos de comentário dentro do nosso código. E eu vou executar esse programa. Percebo que o número está começando com 5. 5 está dentro dessa faixa de intervalo? Não. Então ele tem que jogar a mensagem. O número está fora da faixa de intervalo entre 10 e 20. Vou executar. E ele vai colocar que o número está fora da faixa de intervalo. Vou executar ele novamente agora com o número 19. O número 19, ele está dentro da faixa de intervalo. Então ele tem que jogar essa mensagem. O número está na faixa de intervalo entre 10 e 20. Vou executar o meu código. E ele vai mostrar o número está na faixa de intervalo entre 10 e 20. Isso mostra para a gente que o operador relacional e, que ele é representado por esses dois símbolos de e comercial que está aqui, ele trabalha com faixas de intervalo que sejam entre um começo e um determinado fim. Por exemplo, se eu jogar aqui o número 35, 35 está nessa faixa de intervalo? Não. Então eu vou mandar executar o meu programa e você vai ver que o número está fora da faixa de intervalo entre o número 10 e o número 20, o que faz sentido. 35 não pertence a esse intervalo de 10 a 20, certo? Bom, baseado nisso, vocês agora têm o desafio de realizar os exercícios que estão na aula seguinte e, após a leitura também desse conteúdo de aula, postar o resultado desse trabalho no Moodle. Bons estudos, bom trabalho a todos!